O diácono Beto não é pregador, não tem renome internacional, graças a Deus. Como disse o nosso irmão Francisco, eu vou ter que aprender, vou ter que aprender junto com ele. Eu não estou aqui como professor, o nosso professor é Deus, é Jesus, amém? Eu estou aqui, como disse no último domingo, e vou repetir muitas vezes, vocês vão me ouvir repetindo isso. Eu quero aprender junto com vocês, amém? Eu estou aqui para aprender, como disse o irmão Francisco, vamos aprender uns com os outros e de Jesus, amém? E de Deus. Então, irmãos, nós vamos passear, vamos dar um passeio pela Bíblia, pelo Salmo 73, vamos dar um passeio pela história. Então, apertem os cintos, amém? E vamos viajar. Aleluia. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Então eu vou primeiro começar falando para vocês um pouco do salmista, Um salmista que até há uma semana atrás, quando eu estava ouvindo uma das pregações, eu achava que eu ia parar no salmista Davi. Davi. Eu achava que era Davi que tinha escrito o Salmo 73 e não foi. Imaginem que quem escreveu esse Salmo 73 foi Asaf. E Asaf, ao nós passearmos nesta noite nos versículos do Salmo 73, porque eu vou começar no 1, se der a gente vai do 1 até o 26, e podemos ir até o final, quem sabe, porque foi assim que eu escutei hoje, no meu pendrive. A minha Bíblia ela não define por versículos, ela vai do Salmo, começa no Salmo 73 e depois quando o pregador termina de narrar as palavras da Bíblia, aí ele já passa para o Salmo 74, E eu ouvi várias vezes. Então imaginem, vamos passear pela Bíblia. Asaf, quando escreveu este salmo, ele estava preocupado, ele estava meio que nervoso, ele estava meio que duvidoso, não é? Há tanto que Asaf teve um certo ponto, eu creio que de loucura na cabeça. Asaf deixou-se levar até pela inveja. Imaginem os irmãos. Vamos voltar mais ainda na história. Vamos voltar do início da história, da história da humanidade. Quem sabe aí, eu vou lançar uma pergunta para os irmãos. Quem é que sabe quem foi na história de Adão, pois somos descendentes de Adão, não é? Glória a Deus, Então, mas imaginem quem foi dos primordiais, os primeiros primórdios de Adão, que um deles, por conta da inveja, matou o outro, Quem foi? Caim, Caim e Abel, Foram os primeiros primórdios de Adão. E o que foi que aconteceu? Acontece que um deles mata o irmão por causa da inveja. E Asaf, voltando aqui ao texto, Asaf, ele se viu tomado pela inveja, por conta dos ímpios, por conta de quem vive no mundão, Ele achava, eles têm facilidade, eu não tenho. Eu sirvo ao Senhor, sou adorador do Senhor, e no entanto as coisas para mim são tão difíceis, Nós vamos entrar mais na história de Asaf. Asaf, ainda criança, Asaf enche os olhos do rei Davi. Estava havendo uma grande festa no palácio do rei Davi para a apresentação da arca. E Davi estava lá recebendo os oficiais, os governadores, os generais das províncias,
né? E estavam em festa. E ali, na hora da apresentação da arca, estava Davi sentado no seu trono. E de repente, Davi, que era um homem ungido de Deus, e era um homem querido aos olhos de Deus, Davi é tomado pelo divino Espírito Santo. Aleluias, louvado seja Deus. Davi é tomado e levanta-se, como que de repente, na hora que começa a tocar a banda, os saltérios, as harpas, as cintras, ele se levanta e vai até diante da arca e começa a dançar, tomado pelo Espírito Santo, totalmente tomado. Ele começa a dançar ali, na frente da arca, diante da arca. E vejam o que acontece. Uma criança, ela fura o bloqueio, ela quebra o protocolo real. Porque eu queria dizer uma coisa a vocês, sem sairmos do foco. Você acha que é fácil falar com a Rainha Elizabeth II? Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Você acha que é fácil falar com algum presidente do mundo? Você acha que é fácil? Seja ele Emmanuel Macron, presidente da França, está lá, presidindo em Paris, capital. Seja ele o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está lá na capital, Moscou. Seja ela, a chanceler alemã, Angela Merkel, que preside de lá da capital, Berlim, Alemanha. Seja o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Você acha que é fácil falar com eles? Não. Há todo um protocolo. Quem veio para a entrega dessas casas aqui viu os bloqueios, as barreiras que eram colocadas para que se chegasse. E nós ficamos, eu e minha esposa, debaixo de uma tenda aqui, distante do palco, bem distante. Aí você imagina o protocolo que é. E o pequeno Asaf fez o seguinte: Asaf furou o bloqueio e saiu correndo no meio daquela multidão. E vocês imaginem que, irmão Francisco e demais irmãos, vocês imaginem que se os homens de confiança do rei Davi quisessem ter matado Asaf, tinha matado, sim ou não? Sim. Tinha matado. Por quê? Porque aos pés do rei Davi haviam homens de frente, homens da melhor linhagem de guerra, homens guerrilheiros, melhores arqueiros, e cada ponto daquele salão estava vigiado, altamente vigiado, como que Davi tivesse dito a cada um deles, e nem precisava, porque eles já sabiam. Nas reuniões dos oficiais, eles já sabiam: não deixem ninguém encostar no rei, não deixem. E o que foi que Asaf fez? Asaf fura o bloqueio, e Davi tomado pelo Espírito Santo, dançando ali ao som daquela banda. Asaf chega e faz assim, toca na mão de Davi. Ele toca na mão de Davi. E com isso, Davi é tocado. Davi, do jeito que estava tocado pelo Espírito Santo, Deus transmite uma unção para Asaf. E o que é que acontece com Asaf? Asaf se torna querido aos olhos de Davi. E ele cresce. Imaginem a responsabilidade que Asaf recebe da casa de Salomão, do templo de Salomão. Vocês querem saber o que era que Asaf era do templo de Salomão? Quando ele se tornou um jovem homem cheio de responsabilidades, Asaf era simplesmente o regente. Ele era o regente da orquestra, o que hoje nós chamamos de orquestra, não é? O que hoje nós chamamos de orquestra. Vamos dizer que Asaf hoje
era o que eu poderia chamar de um grande regente mundial. Por exemplo, Zubin Mehta, já faleceu Zubin Mehta, mas já assisti muitos concertos com ele antigamente pela Globo, no domingo à noite após o Fantástico, passava. Então, vamos dizer que Asaf era um Zubin Mehta, né? Mas Asaf, ele, para vocês terem uma ideia, Asaf ele coordenava, irmão Gabriel, irmão Rogério, minha esposa, os irmãos aqui presentes. Ele coordenava 288 músicos. Ele coordenava, ele era regente, e além de músico também, né? Asaf era músico, imaginem, mas ele coordenava, ele recebeu esta missão e fazia com muita maestria, com muito esmero e, acima de tudo, com a unção que Deus lhe dava. Aleluia, glória a Deus. E ele resolve, ele passou por tudo isso, mas depois, imaginem, ele se sentiu um pouco tenebroso. Então eu peço agora que o irmão Francisco, por gentileza, nós vamos chegar lá. Ele abra no Salmo 73 e leia para mim o versículo 1. Vamos passear pela história. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Amém. Vejam que verdadeiramente Deus era para os bons de Israel e para os limpos de coração, né? Imaginem. Até aí Asaf já começa a ficar preocupado. Asaf começa como se tivesse uma pulga atrás da orelha, né? Mordendo ali. Rapaz, como é que eles vivem tão bem? E você aí nessa peleja, não é? Não tem horas que a gente também está numa peleja tremenda, não é? Tem horas que a gente está naquela peleja, achando que Deus desistiu de nós, mas Ele não desiste. Ele não desiste dos seus filhos. Como diz aquele hino, Ele não desiste de você. Aleluias. Eu peço ao irmão Francisco que siga com o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Imaginem, olha aí se o que eu falei anteriormente não está se desenhando neste passeio, nesta história da Bíblia ao qual nós estamos viajando. Imaginem que Asaf ficou preocupado a ponto de querer se desviar, não é? Se desviar dos caminhos do Senhor, se desviar da verdade, se desviar da luz, não essa luz aqui que foi inventada por, se não me engano, por Thomas Edison. Não essa luz aqui é material, foi lá no interruptor, apagou, ficamos na penumbra, ficamos no escuro, não é? Não no escuro de Jesus. Se apagar aqui, continuamos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, imagine que ele se sentiu desviado, ele se sentiu fraco, não é? Se sentiu derrotado. Vamos ao versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Imaginem os irmãos, se a história não se cumpre da forma como eu comecei anteriormente, falando para os irmãos de quê? Dos primeiros primórdios de Adão, onde apareceu uma inveja, uma miserável inveja entre os dois irmãos, não é? Uma inveja terrível, coisa que hoje não é diferente dos dias atuais, não é diferente. Hoje em dia, continua havendo inveja entre irmãos, continua havendo inveja entre filho e pai, filho e mãe, continua assim. E por causa disso, ainda continua havendo mortandade hoje, não é verdade? Vamos para o próximo versículo, irmão.
porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Amém? Irmãos, imaginem, Asaf foi se preocupando. Quando ele cita o povo de Israel, não era o povo que adorava a Jesus. Não era o povo que... Era aquele povo, o povo do mundão, né? O povo do mundão aí fora, né? É quem não crê, é quem zomba da palavra de Deus. Ou modéstia à parte, quem tem a sua religião, mas não a pratica, não é? Não a pratica como deveria, não crê, não tem crido como deveria, não é? Então ele ficou preocupado já, ele já ficou preocupado, aí era uma preocupação enorme, sabe, imensa. Vamos passar para o próximo. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Imaginem os irmãos que ele se preocupava com esse povo, porque ele achava assim, esse povo, eles não têm problemas, não é? Não há problemas que os aflijam, não há problemas, não é? Para eles parece que tudo está bem, tudo vai bem, não é? Tudo vai bem. Aí ele criou isso em mente, ele disse, eles vivem bem. E por que eu que clamo a Deus, que clamo a Jesus, que vivo aos pés do Senhor, ali em oração, jejuando, né? Trabalhando para o Senhor, e por que eu vivo nessa situação? Eles vivem bem, eles têm tudo, e por que eu vivo assim? Não é? Vamos para o próximo. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Imagine, Asaf preocupou-se porque eles viviam bem, mas esse bem, aí o irmão Francisco acabou de citar, esse bem traz felicidade completa? Não, né? Não trouxe felicidade completa, porque junto com as riquezas, junto com os bens materiais, veio também o que? A violência. E essa violência foi por quê? Por causa dos banquetes. Se eu tenho, se eu posso, né? Então nada me falta, né? Eles pensavam assim, nada me falta. Aonde a palavra de Deus diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Para nós temos isso como, nós temos que ter isso como antídoto de vida. Amém? Glória a Deus. Já vai de versículo. Agora o 7. Glória a Deus. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundar a imaginação do seu coração. Imaginem os irmãos, os olhos deles estão inchados de gordura. É como eu acabei de citar no salmo anterior. Por quê? Quando fala isso, é que quem vive bem faz o quê? Geralmente come muito, né? E olha que nós, irmão Rogério, nós somos criticados, mas crente come muito, né? É melhor que encher a cara 10.000 vezes, glória a Deus, louvado seja Deus. É melhor do que vir na manguaça. Então vejamos, eles comiam muito, se fartavam em banquetes, não é? Eles se fartavam, tem muito dinheiro, então vamos gastar, então não vamos pensar no dia de amanhã, porque o de amanhã está guardado, amanhã tem mais. De onde veio esse? Vem mais, não é? Eles pensavam assim, eles achavam que Deus era uma espécie de bibelô, Jesus era uma espécie de estátua empoeirada lá no canto de parede, né? Eles achavam isso, eu acho que eles pensavam isso, né? Aí comiam, se fartavam e ficaram fortes, robustos, gordos, né? Se achando bonitos,
se achando bem na vida, não é? Como diz o velho provérbio e ditado popular, não é? E Asape com isso foi se preocupando. Asape foi ficando nervoso, né? Foi ficando nervoso. Vamos para o próximo capítulo. Sou corrompido e trata maliciosamente de opressão, fala arrogantemente. Olha aí, tá vendo? Olha aí. É onde a palavra de Deus diz que o crente tem que fazer o quê? A diferença, não é? A diferença. Coisas que eles não têm. A diferença. A diferença no andar, irmão Gabriel. A diferença no falar, irmã Edilane. A diferença no agir. Glória a Deus, não é? Eles não têm essa diferença, não é? Então está aí, não é? Eles não tinham essa diferença. Eles se corrompiam pela própria boca, não é? Ou seja, não falavam bem de Deus, resumindo, não é? Vamos ao próximo. Ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Está vendo aí? Eles se achavam, eles se acham no poder de erguer a boca contra os céus, né? E as suas línguas enchem a terra. Agora, enche a terra de que forma, irmãos? Pregando a palavra de Deus? Não. Enche a terra de que forma? Achando que estão fazendo o bem? Não, não é? Imaginem. Ou seja, não tinham Deus, achavam que a riqueza que eles têm é tudo em prol do trabalho. Meu trabalho me deu isso, eu tô rico, estou feliz, estou com saúde, não é? Estou com tudo, não é? Qual o próximo? 10 agora. O 10. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes prendem. Amém. Glória a Deus. Olha aí, imagine, né? Pelo seu corpo, repita aí, irmão. Pelo seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes prendem. Fartura, imagine. Aí, como eu acabei de citar, eu citei a fartura de alimento, né? A fartura de celeiro, que vem, geralmente alimento vem de celeiro cheio, né? Mas também vamos à fartura quando fala-se em água, não é propriamente e apenas água de que o texto ou a leitura textual está se referindo. É da bebida, né? Eles farravam, bebiam fartamente, né? Se deleitavam em taças de bebidas, achando que aquilo saciava a sede, quando na verdade pode até saciar, nós sabemos, a sede da alma. Mas e a sede do Espírito? Não é? A sede do Espírito, quem é que sacia? Jesus, não é? Jesus, quando chegou lá no tanque, não é? E a mulher samaritana chega e Jesus pede o quê? Dai-me de beber. Mulher, dai-me de beber. Não é? E o que é que a mulher responde? A mulher ficou tenebrosa, ficou amedrontada e foi questionar com Jesus e dizer: como é que tu, que és judeu, me pedes água, me pedes de beber? Não é? Aí Jesus, em cima do questionamento, dá a resposta: se tu soubesses quem te pedes de beber, né, tu não dirias isso, né? Em outras palavras, Jesus quis dizer mais ou menos assim: tu não dirias isso, né? Imaginem, não é? Vamos para o próximo, irmão. E diz como o sabe de Deus, ou há conhecimento no Altíssimo. E dizes como sabe de Deus,
o conhecimento do Altíssimo, não é? Glória a Deus. Imagine que a preocupação de Asaf era tanta que Asaf já via que eles falavam de Deus, eles falavam, se referiam a Deus, mas referiam-se a Deus de uma forma quase que, eu creio que zombatória, né? Um pouco que zombando de Deus, né? E um pouco que zombando daqueles que têm crido e daqueles que criam em Deus, né? Como se quisesse zombar do próprio Asaf, né? Como se quisesse dizer, esse povo aí, ele crê no Deus dele e, no entanto, o Deus dele não faz com que ele fique rico, né? Não dá riquezas a ele, para que ele possa viver igual a nós, gozando, né? Gozando da plenitude. Mas que plenitude é essa? Uma plenitude material, como agora, momentos atrás, eu estava com a minha amada esposa em casa e ela dizendo, e nós comentando, ouvindo a Bíblia, essa parte, e comentando, e ela dizendo um materialismo que é passageiro, onde nós sabemos que a própria palavra de Deus diz, e até o hino Promessas, que eu sempre louvo aqui, diz: tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já vai que versículo, irmão. Agora vamos por 12. Eis que estes são limpos, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumenta as suas riquezas. Olha aí a viagem que venhamos fazendo em cima do Salmo 73. Eles acumulam o que o irmão Francisco acabou de dizer aí, acumulam riquezas, não é? São muitas riquezas, né? Inúmeras. Tem gente que tem, às vezes, irmãos, às vezes eu confesso, eu já tive essa doença, sabe? De criar assim na mente algo do vizinho. Eu digo, mas rapaz, o vizinho, às vezes por uma pequena reforma que o vizinho está fazendo. Eu digo, rapaz, o vizinho está fazendo uma reforma. Eu digo a minha esposa, o vizinho está fazendo uma reforma. A minha esposa diz, eu digo, a gente aqui está caminhando, né? Está caminhando para ver se as coisas clareiam, mas a fatura do cartão é igual o leão do imposto de renda. Come tudo, né? Come tudo, né? Devora. Deus que me perdoe, dá repreendido em nome de Jesus. É um devorador, sabe? Meu Deus. Aí, mas graças a Deus, a coisa começou a clarear, né? Mas assim, a gente fica, não é, Diácono Francisco? A gente fica meio que preocupado. Diz, mas rapaz, o pessoal aí fazendo reforma, se ajeitando, e a gente aqui doido para fazer um muro, um pedaço de muro. E é uma agonia dessa, não é? Misericórdia. Aí, pelo amor de Deus, aí imagina, né? Vamos para o versículo 13, não é? 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha aí, Asaf já começa a ter um pouco de diminuição no nervosismo, né? Já vai ficando um pouco despreocupado, né? Com isso que o nosso irmão Francisco acabou de dizer, né? Ele fica um pouco despreocupado, né? Amém? Vamos para o versículo 14. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Imagine, por conta disso, por conta desse deslize, não é? Desse deslize que Asaf sentiu, não é? De sentir os pés deslizando
para que ele pensasse em se desviar, Azabe, ele ficou assim, despreocupado. Repita aí, Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha aí, imagine, né? Ele se sentiu já com uma certa punição. Ele pensou: Deus, se eu pensei, se isso passou pela minha mente, Deus vai me punir, né? Deus com certeza ele irá me punir, porque além de sentir o deslize, né, a ponto de querer se desviar dos caminhos do Senhor, ele também sentiu inveja, né? Inveja daqueles que viviam bem, daqueles que viviam na fartura, daqueles que tinham riquezas, né? Daqueles que tinham inúmeros bens materiais, né? E Deus já estava cobrando dele. Amém? Vamos para o versículo 15, né? Se eu disse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Se eu disse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Olha aí, era Deus cobrando de Asaf, Deus já fazendo uma cobrança dele e dizendo: se tu realmente, Asaf, se tu tivesses não apenas pensado nesse deslize e desvio, e se tu tivesses junto com a inveja que tu sentisses, se tu tivesses realmente se desviado dos meus caminhos, não iria sobrar só para você não, Asaf. Iria sobrar, ou seja, você é coluna da sua casa, não é? Você é templo e morada do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. E então, se você se desviasse, não só você se corromperia dos caminhos do Senhor, não só você se corromperia com o Senhor, mas toda a sua família poderia cair junto, né? Seus filhos, principalmente, todos os primórdios de Asaf, não é? Amém? Vamos para o próximo versículo. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Olha aí, o bom da palavra de Deus, amados, é que um versículo tem elo de ligação com o outro. Aleluia. Ou seja, forma uma ponte hermenêutica, né? Então imaginem só, foi justamente como eu venho falando desde o primeiro versículo, né? Ele ficou preocupado agora com o que Deus vinha falando aos seus ouvidos, o que Deus vinha passeando pela sua mente e dizendo: olha, rapaz, está repreendido. Olha, rapaz, não caia. Segure na minha mão, eu te seguro pela mão direita. Olha, não te corrompes, porque tudo isso é passageiro.